Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como é que você está? Como é que passou de Natal? Como é que passou de essa semana que nós não nos vimos, né? Eu acredito que se você chegou até aqui é porque o Senhor te ajudou e você passou bem, né? Reviu, esteve com os familiares, né? Reviu pessoas que você não tinha contato com tanto tempo devido à correria do seu dia a dia, mas foi um momento de abraçar, de estar junto. Que alegria, que momento gostoso esse, né? De estar em família. Coisa boa, coisa de Deus, né? Presentaço do papai. Eu quero nessa manhã orar com você e pedir para que você abra sua Bíblia no Salmo 103. Enquanto você está abrindo, eu vou orar pedindo a bênção do Senhor para essa manhã. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui, meu Pai, nesta manhã de domingo. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá, meu Pai, de estar na tua presença. Porque sabemos, Pai, que tudo vem de ti, tudo é para ti. Obrigada, Senhor, obrigada pela tua bondade, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigada pela noite de descanso, obrigada, meu Pai, pelo Natal que nós tivemos, que o Senhor nos proporcionou. Obrigada, papai, nós queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia, Senhor, de sermos pessoas melhores, Senhor, de refazermos, meu Pai, aquilo que nós erramos. Obrigada, Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós te convidamos para essa manhã. Esteja conosco, meu Pai, na direção desse culto, na direção das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, na direção da palavra, Senhor, dessa terra, Pai, que vai receber a semente, Pai, que o Senhor esteja conduzindo todas as coisas. Em nome de Jesus, nós te pedimos, coloca seus anjos, meu Pai, na casa dos meus irmãos, meu Pai, abre, meu Pai, Senhor, que o Senhor entre nas casas, Pai querido e amado, com o teu amor, com a tua graça, com a tua unção, Senhor, e faça, meu Pai, as coisas, meu Pai, entrarem nos seus devidos lugares, Pai, no nome de Jesus. Que o seu nome seja glorificado em cada lar. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, e não seja diferente no meu lar, na minha casa. Senhor, que aqui estejam os seus anjos acampados, Pai querido e amado, o teu Espírito Santo de Deus reinando neste lugar, em nome de Jesus. Senhor Jesus, tu és o nosso convidado, tu és o nosso convidado principal. Fique à vontade, essa festa é sua, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui, ó. Salmo 103. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Só até aqui. Eu amo esse salmo, né? O salmista aqui fala com a sua alma, né? Bendiga ao Senhor, ó minha alma, lembra dos seus feitos, lembra de todo o bem que Ele faz para você, né? Tem dias que nós temos que falar isso para a nossa alma, porque ela está preocupada com o dia de amanhã, ela está preocupada com o que vai acontecer daqui a pouco, ele está preocupada até mesmo na reunião de familiares. Às vezes a gente se preocupa com o que vai ser daqui como é que vai começar o ano com tanta coisa para pagar, como é que vai ser esse lockdown, como é que vai ser as enfermidades, como é que vai ser essa pandemia, o que vai acontecer.
né? E o Senhor fala para você e para mim: bendiga, bendiga a minha alma, bendiga. Minha alma, dê graças ao Senhor, se lembre de tudo que Ele tem feito. Ele fala que é Ele quem cura, é Ele quem cura, é Ele que coroa de justiça, é Ele quem faz. Você sabe que esses dias eu estava diante do Senhor e falava para Ele: Senhor, eu tenho medo do amanhã. Eu tenho medo do que vai acontecer daqui uns dias, eu tenho medo daqui uns anos, porque a nossa mente, ela não fica pensando daqui 15 minutos, não, ela vai lá longe, né? E eu falando com o Senhor, e Ele falou para mim assim: se preocupa com o dia de hoje, porque o amanhã pertence a mim. E nós temos uma dificuldade de entender isso, né? De entender que o amanhã pertence a Ele. E como diz uma amiga minha, e Ele já está lá. Ele já está no amanhã, porque Ele não está preso ao tempo, Ele não está preso ao que aconteceu no passado, e Ele não está preso ao que vai acontecer no futuro. Ele passeia no tempo. Ele passeia, Ele já está lá, Ele já escreveu o Apocalipse. Ele já falou para nós qual vai ser o fim da história. Né? Ele já disse tudo para nós. Então Ele está lá. Nós só temos que aproveitar a oportunidade do dia de hoje, que se chama presente, que é algo que Ele nos deu, e nós falarmos para o Senhor: eu me alegrarei nesse dia que o Senhor fez, que se chama hoje. Vamos nos alegrar no Senhor, porque se estamos hoje aqui, abrindo esse culto, né? Porque o Senhor tem nos sustentado, e o amanhã pertence a Ele. O Senhor fala: basta cada dia o teu mal. Então não se preocupe com o dia de amanhã. Ele está cuidando do dia de amanhã para você. Né? Que nós venhamos a ouvir a palavra do Senhor. A nossa alma ela se tortura, ela nos tortura. Que ela fica apreensiva e ela nos deixa apreensivo também. Nós ficamos nervosos, não curtimos o dia de hoje, não curtimos as pessoas que estão à nossa volta. Não curtimos, porque nós estamos pensando, tipo assim: se eu não corrigir hoje ele aqui, amanhã o que vai ser dele? Se eu não fizer isso hoje aqui, o que vai ser amanhã? O Senhor fala: não, curta o dia de hoje. Faça o bem no dia de hoje. Faça o bem. A palavra diz que se nós pudermos fazer o bem e não fazermos, nós estamos pecando. Vamos abraçar, vamos amar, vamos curtir, vamos nos alegrar nesse dia que o Senhor fez, que se chama hoje. Amém? Então diga para a tua alma, lembra dos benefícios, lembra de quanta cura o Senhor trouxe. Lembra de quantos livramentos o Senhor te deu. Lembra de quantos pratos deliciosos você comeu. Quantos lugares você conheceu que você jamais imaginaria que pudesse conhecer. Lembra, minha alma, de todos os bens do Senhor. E Ele aqui ainda diz assim, Ele enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. E no 8, ele diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Às vezes nós estamos sofrendo por algumas coisas, mas o Senhor fala assim: eu tenho todo o tempo do mundo. Né? Quem não tem todo o tempo somos nós, aqui, pelo menos aqui na Terra. Né? E às vezes a gente fica se debatendo com algumas coisas sem necessidade. E o Senhor fala: eu estou aqui esperando vocês, eu sou cheio de amor. Né? O Senhor, Ele é compassivo, Ele perdoa os nossos pecados. Ainda que a gente erre, Ele é misericordioso, Ele é compassivo.
Ele nos ama. Amém? Que nós venhamos a viver o dia de hoje e nos alegrar nesse dia que o Senhor fez. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, Pai. Te agradecer, Pai, pelos livramentos que o Senhor deu para mim, por meu esposo, Pai, para os meus filhos, para a tua igreja. Obrigada, Papai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado da morte. O Senhor tem nos livrado, Pai querido e amado, do dia mal. O Senhor tem nos livrado, Senhor. Nós queremos te agradecer por isso. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, a nossa alma venha se lembrar. Venha, Pai, lembrar e se regozijar e se alegrar. Meu Pai, em tudo que o Senhor tem feito, em tudo que o Senhor já fez. Pai, que nós possamos, meu Pai, ter os olhos abertos, Pai, para ver, meu Pai, a tua grandeza, o teu amor, o teu cuidado para com as nossas vidas. Oh, Espírito Santo de Deus, nós agradecemos pela tua existência em nós. Obrigada, Espírito Santo, por estar conosco. Obrigada por cuidar de nós, por cuidar dos nossos, nos lembrar, nos fazer reconhecer quando erramos. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor não nos acusa, o Senhor nos convence. O Senhor nos convence do pecado. Obrigada, Espírito Santo, por estar entre nós, por estar em nós. Eu te louvo por isso. Eu te louvo, Papai, pela oportunidade que o Senhor nos deu, por o Senhor ter nos separado, pelo Senhor ter nos escolhido. Eu te agradeço por isso, Senhor, no nome de Jesus. Obrigada. Obrigada, Santo Deus, por todo o teu feito. No nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar ao Senhor? Glória a Deus. Fique conosco. Graça e paz. Amém. Bom dia, que Deus abençoe o seu dia. Estamos aqui nesse culto online, por conta desse lockdown que apareceu aí nos últimos dias. Mas nós estamos firmes aqui adorando o Senhor. Espero que você também esteja firme na sua casa, onde você estiver, que você não abra a mão do seu momento de culto, do seu momento de adoração. E eu separei um louvor nessa manhã para nós engrandecermos o nome do Senhor, um louvor que fala muito ao meu coração e espero que Deus fale ao seu coração também, em nome de Jesus. Hoje nós invertemos aqui, mas é tudo para a glória de Deus. Jesus, te adorarei, pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei, aleluia, pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir sua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei, por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei, por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a tua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei.
calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Oh, meu irmão, minha irmã, nós vamos chegar adorando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E não importa o que aconteça na minha e na sua vida, nós vamos continuar sendo adoradores. O teu Santo Espírito que habita em mim, o teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então te adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, adorarei, te adorarei. Te adorarei quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei quando chegar aí no céu, te adorarei, eu te adorarei, Senhor. Chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós vamos continuar te adorando, Deus, vamos continuar te bendizendo, exaltando o teu santo nome, porque o teu nome é santo e Deus, o próprio Deus, colocou o teu nome acima de todas as coisas. Então, Senhor, independente do que nós passamos, do que nós vemos, do que nós sentimos, a nossa adoração vai continuar. E nós nos comprometemos, ó Deus, de quando nós irmos aos céus, porque grande é a luta, porque o reino dos céus é tomado com esforço. Nós vamos chegar e vamos te adorar aí, ó Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, nós vamos continuar adorando a esse Deus maravilhoso, ainda aqui na terra, pelos feitos que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele tem feito por nós. Aleluia, nós temos muitos motivos para adorar esse Deus, somente por Ele ter nos separado, por Ele ter nos livrado da morte, por Ele ter nos livrado da morte eterna, né? Por pensar que nós temos salvação. Nós temos que adorar a esse Deus que se curva para ouvir a nossa voz, para ouvir o nosso clamor. Glória a Deus, vamos continuar adorando agora com as nossas ofertas e os nossos dízimos. Abra agora a sua Bíblia no Salmo 116. Ele diz assim: eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, a angústia do Seol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor,
Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. Nosso Deus é compassivo. O nosso Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem força, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma. Olha o salmista falando aqui de novo para a sua alma. Retorne para o seu descanso. Porque o Senhor tem sido bom para você. O Senhor tem sido bom para você, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito, em pânico. Eu disse, ninguém merece confiança. E aí ele diz assim, gente, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Aleluia. Aleluia. Só vou ler até aqui. O que eu posso fazer para retribuir? Você vê que a aflição do salmista era tamanha. Hoje nós estamos no último domingo do ano. Gente, acabou. Já era. 2020, último domingo. Acabou. O que você passou? Qual foi o medo que você teve? Você teve medo de sair na rua? Você teve medo de abraçar? Você teve medo de cumprimentar? Nós passamos por uma situação terrível. Nós, como cristão, pelo menos eu tenho a unção do abraço. Né? Eu amo abraçar. Pensa em alguém que ama abraçar? E não é abracinho, não. Eu gosto de abraçar. De abraçar gostoso. Né? O abraço que o Senhor colocou assim, me deu a unção do abraço, o abraço liberta, ele cura, né? É um abraço de amor, é uma coisa gostosa. Imagina você passar esse tempo sem abraçar. Imagina você ver seu irmão querer agarrar e você fala assim, meu Deus, eu não posso abraçar, né? Não tenho, nem por medo meu de pegar alguma coisa, mas com medo de eu passar alguma coisa para ele, porque é uma enfermidade que você nem sabe se você tem, né? E de repente você só vai descobrir daqui uns dias. E aí você teve contato com pessoas, então, para preservar o seu irmão. Então aí você fala, meu Deus, que situação é essa? Eu vou no mercado e fico apreensivo. Você vê alguém tossindo do seu lado, você fica apreensivo. Né? Que situação? O que você passou? Qual foi o medo que você passou durante esse ano de 2020? Como é que vai ser agora? Eu estou home, eu vou voltar, vão me mandar embora, não vão? Qual foi a aflição que você teve? Mas eu sei que o Senhor te sustentou. Amém. O Senhor te deu estratégia. Quantos dons e talentos se manifestaram nesse ano de 2020? Quantas coisas vieram à tona, assim, de coisas que estavam dentro de você que você não sabia nem que existia. Quantas famílias foram restauradas em 2020? Quantos relacionamentos foram restaurados? Pelo prazer de estar... Quando começaram a sentar à mesa, não sabiam nem como é que sentava à mesa em família. E hoje chega no final de 2020 com famílias felizes pela oportunidade de estar novamente com seus filhos à mesa, com as suas noras à mesa, com seus netos à mesa, com seus pais à mesa. Que coisa linda! Quem é que faz isso? Quem é que faz? É o Senhor quem faz. E como eu posso retribuir isso ao Senhor? Como eu posso agradecer ao Senhor? Oh, aleluia! Glória a Deus! Como que eu posso agradecer a esse Deus que me trouxe até aqui com saúde, que restaurou a minha casa, que restaurou os meus filhos, que restaurou saúde? Como eu posso agradecer a esse Deus que me sustentou? Como eu posso agradecer a esse Deus? O que você tem no seu coração para poder entregar a esse Deus que tanto lhe dá? Ele não precisa do seu dinheiro.
Ele não precisa disso. Mas Ele quer saber o quanto que você é grato. Quanto que você pode agradecer. Agradeça a Ele, agradeça. Fala, Senhor, obrigado. Levante as suas mãos aos céus e agradeça. Fala, Senhor, obrigada por todos os seus feitos na minha vida. Obrigada. Nós te louvamos, Senhor. Ainda que alguém tenha perdido um ente querido, o Senhor está nessa situação. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor, o Espírito Santo, é aquele que traz o bálsamo, é aquele que traz o conforto, é aquele que traz vigor. É o Senhor quem traz, que restaura. É Ele quem faz a ferida e é Ele quem a cura. Em tudo o Senhor tem um propósito. Oh, aleluia! Nós te louvamos, Senhor, nesta manhã. Eu quero que nesse momento você pegue a sua oferta de gratidão, a sua oferta de adoração. Que você pegue a sua oferta, que você pegue o seu dízimo, que você pegue o que tem em você. O que tem em você nesse momento, aleluia. Pegue agora e levante aos céus. Fala, Senhor, aqui estou eu. Aqui está o meu melhor agora, Senhor, é a minha adoração. Faça isso. Eu não sei o que você tem para entregar, talvez você tenha um louvor para entregar para o Senhor aí na tua casa. Talvez você tenha um momento de adoração com os seus filhos. Pegue nas mãos dos seus filhos agora e adore Ele. Adore Ele pelo que vocês comeram esses dias. Adore Ele. Adore ao Senhor. Glórias a Deus. Vamos apresentar agora. Santo Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós queremos apresentar, meu Pai, as nossas ofertas, os nossos dízimos, meu Pai. Senhor, diante do Teu altar, meu Pai, mais do que isso, nós queremos entregar a nossa adoração. Nós queremos entregar a Ti, meu Pai, o nosso louvor. Nós queremos entregar a Ti a nossa gratidão. Obrigada, Pai, porque ainda que nós não entendamos, meu Pai, algumas coisas que estão acontecendo aí nas nossas vidas ao nosso redor, nós sabemos que o Senhor está pintando uma linda história. O Senhor está escrevendo uma linda história, porque nós confiamos em Ti. E nós só temos, meu Pai, a Ti agradecer. Nós Te louvamos, Papai, Te louvamos, Te agradecemos, Te adoramos, Senhor, porque o Senhor é digno de toda adoração, porque o Senhor ouve a nossa súplica, porque o Senhor nos livra da morte, porque o Senhor nos livra, o Senhor tem cuidado de nós. E, Senhor, o que poderei dar eu ao Senhor, meu Pai, pelos Teus benefícios, por tudo que o Senhor tem feito? Eu Te adorarei, Senhor, eu Te adorarei, eu Te adorarei, eu Te adoro, eu Te amo, eu Te exalto. Senhor, obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Papai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, que você possa entregar o seu melhor ao Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. E eu não vou vê-los mais aqui. Então eu desejo a vocês uma linda passagem de ano. Que o Senhor, que você se lembre, que você dobre os seus joelhos quando for meia-noite. E já comece a adorar ao Senhor. Já começa 2021 agradecendo por tudo que Ele fará, porque Ele está no controle da tua vida. Ele já está lá, tá bom? Ele já está no final de 2021, Ele sabe tudo que você precisa e tudo que eu preciso. Que Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, a paz do Senhor. Eu quero compartilhar contigo uma porção da palavra. Abra sua Bíblia, por favor, meu irmão, minha irmã, em Miqueias, Miqueias
5. Nós estamos fazendo esse culto aqui online por conta do lockdown, né, que foi estabelecido pelo governo do estado, mas nós ainda temos o domingo do dia 3, e algumas cidades não adotaram as direções do governo. Eu não sei ainda não tenho convicção, certeza de como está a nossa cidade de Atibaia, mas por enquanto nós estamos por aqui, até que algum irmão me confirme aí se o prefeito de Atibaia adotou as medidas ou não, mas nós estamos aqui em obediência, né? Em obediência ao governo. O nosso bispo tinha passado uma ordem explícita de nós recuarmos e não fazermos os cultos na igreja, mas agora parece que algumas cidades já estão abrindo, né, para ter o culto. Então nós ainda não sabemos como é que está a nossa Atibaia. Mas nós estamos aqui, meu irmão, minha irmã, estamos aqui adorando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, glorificando ao Senhor. Espero que você esteja reservando esse tempo na parte da manhã para cultuarmos a Deus. Abra sua Bíblia então, Miqueias 5. Miqueias 5, a partir do verso 2. Miqueias 5, a partir do verso 2, nós vamos ler do 2 ao 5, diz assim, na minha versão: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então, o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Aleluia. Glória a Deus. E eu queria ler também um pedacinho em Isaías. Isaías, se você puder abrir aí. Isaías, do versículo 7. Isaías 7. Isaías 7, a partir do verso 10, nós vamos ler do 10 ao 14. Isaías 7, capítulo 10, Isaías capítulo 7, verso 10. Isaías 7, capítulo 7, versículo 10 até o 14, diz assim: Disse ainda o Senhor a Acaz: Peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acaz disse: Não pedirei e não porei o Senhor à prova. Então disse então Isaías: Ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Só até aí. Amém? Vamos orar por um instante. Muito obrigado, Senhor, pelas suas promessas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já tinha preparado para nós desde a fundação do mundo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor já pensou em mim, na igreja, nos meus irmãos, muito antes de nós nascermos, muito antes de nós termos entendimento, muito antes de qualquer coisa, o Senhor já tinha um plano para nos resgatar, para nos redimir. Nós queremos te agradecer por isso, ó Deus. Oramos e pedimos a tua bênção nesse momento de ministração da palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Meu irmão, aqui, Miqueias,
pelo menos 720 anos antes do nascimento de Cristo. E Isaías, outros 750 anos antes do nascimento de Cristo. Você já vê nessas passagens bíblicas aqui que já havia uma profecia, já havia algo determinado em relação ao nascimento de Cristo. Hoje eu quero falar sobre o Natal, apesar do Natal já ter passado, né? Hoje nós estamos no dia 28, o Natal foi dia 25, mas como nós não tivemos a oportunidade de falar a respeito, nós não tivemos culto na quinta-feira, não fizemos um culto de Natal, então eu me senti constrangido, eu falei, meu Deus, eu preciso falar sobre o Natal, preciso falar alguma coisa sobre o Natal. Então, como nós tivemos esse dia de hoje, eu preparei esse dia de hoje para nós falarmos sobre o Natal que já passou. Não tem problema nenhum. Eu estou muito tranquilo, muito à vontade de falar alguma coisa a respeito do Natal que já passou. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia diz que desde a eternidade já era profetizado, né? Muito antes do nosso entendimento, já era profetizado o nascimento de Cristo. A Bíblia inteira, ela fala do nascimento do Cristo, fala da sua caminhada, muito antes de acontecer, fala do seu sofrimento, fala da sua morte, da sua crucificação, muito antes de acontecer, fala da sua ressurreição. Então tudo isso já eram profecias que estavam no Antigo Testamento, visando a glória que viria, que era o nascimento de Jesus. A Bíblia fala que tudo isso já estava pré-determinado, já estava alinhado, como a missionária Emília abriu aqui, Deus já estava no futuro, já estava alinhando, já tinha escrito tudo isso e usava ali os profetas, usava os homens de Deus para anunciar essa bênção, anunciar essa maravilha. Desde o princípio, lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus já tinha preparado, diz que nasceria o filho do homem que pisaria na cabeça da serpente. Então, o nascimento de Cristo, ele está profetizado, ele está avisado no Antigo Testamento de várias e várias formas. E tudo que Jesus fazia, a caminhada dele, de alguma forma ele estava cumprindo o que estava escrito nas Escrituras. Os ensinamentos de Jesus, a vida dele em si, o sofrimento dele, a passagem dele ali pela cruz, a entrega dele, tudo isso, ele estava cumprindo o que já estava nas Escrituras. Cada movimento de Jesus já tinha sido profetizado nas Sagradas Escrituras. Tinha sido previsto, como nós lemos aqui, por muito mais de 700 anos. Nenhum aspecto do ministério de Cristo, do Messias, foi uma coincidência ou foi algo do acaso. Pelo contrário, algo planejado, um plano de Deus, do Deus eterno, algo que Deus já preparou desde a fundação do mundo. É difícil a gente pensar nisso, é difícil a gente entender isso, mas a Bíblia diz que desde a eternidade o Cordeiro de Deus já estava separado para ser aquele que tiraria o pecado do mundo. E no nascimento de Jesus, no Natal, toda essa profecia, todo esse alinhamento, todo esse plano de Deus se concretizou no nascimento de Jesus. Lá em Gálatas 4, diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, do 4 ao 5. Então, desde a plenitude dos tempos, Deus já havia preparado o seu Filho. Já existia o plano, já existia o planejamento do nascimento de Jesus. E para que o nascimento de Jesus tenha um sentido em nossas vidas, na minha vida, na sua vida, meu irmão, minha irmã, nós precisamos, eu anotei aqui, nós precisamos responder com convicção pelo menos 4 perguntas simples, que eu anotei aqui, que eu entendi, que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu falei, se a pessoa conseguir responder com convicção essas 4 perguntas, entender e responder com convicção essas 4 perguntas, ela vai ter um entendimento do sentido do nascimento de Jesus Cristo.
Então são 4 perguntas muito simples, mas que exigem um certo conhecimento para responder essas perguntas. Então eu anotei aqui 4 perguntas para nós conversarmos essa manhã sobre esse nascimento de Cristo, sobre esse Natal. A primeira pergunta, meu irmão, minha irmã, que é simples, mas que vai nos fazer refletir a respeito. São 4 perguntas simples, você vai ver que são simples. Primeira, qual foi o dia do nascimento de Cristo? Primeira pergunta, qual foi o dia? Se a gente for analisar a história, o mês de dezembro é um mês de inverno, e lá em Belém era inverno. Então a Bíblia diz que no Evangelho de Lucas, fala da história dos pastores que estavam ali tocando, cuidando das suas ovelhas, nos pastos. E não tinha como os pastores estarem cuidando da sua ovelha nos pastos num mês que era um mês de neve, um mês de frio. As ovelhas deviam estar guardadas se fosse no mês de dezembro. Então nós já sabemos, já entendemos que não foi exatamente no mês de dezembro que Jesus nasceu. Os pastores ali foram avisados por um anjo sobre o nascimento do menino Jesus. Então o dia 25 de dezembro é apenas uma data simbólica. O dia 25 de dezembro é uma data que foi escolhida, adotada pela igreja lá pelo século IV, por aí, para se comemorar o nascimento de Cristo. Na verdade, ninguém faz ideia exatamente de quando Jesus Cristo nasceu. Mas não foi exatamente no dia 25 de dezembro. Mas nós adotamos esse dia como sendo o dia para comemorar o aniversário de Cristo. Nós entendemos que uma grande parte da humanidade comemora esse dia, então nós cristãos, nós evangélicos, também adotamos esse dia para comemorar o aniversário de Cristo. E lá em Colossenses 2, 16 e 17, diz assim, presta atenção, meu irmão. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, nós não devemos carregar sobre nós o peso da responsabilidade de, poxa vida, não é dia 25 que Jesus nasceu, então como é que eu vou comemorar? Se eu comemoro, se eu não comemoro? Meu irmão, fique em paz, comemore, festeje, se alegre nessa data. Aproveite essa data para evangelizar, aproveite essa data para falar de Cristo, aproveite essa data para falar do amor de Cristo, aproveite essa data para testemunhar, aproveite essa data para as pessoas verem em você a presença de Cristo. Tenha atitudes de um cristão, atitudes de um homem, de uma mulher de Deus. Aproveite essa data, não é no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu, mas também isso não vai ser relevante. O importante é que nós comemoramos nessa data. Aqui o versículo que nós lemos diz que o corpo aqui fala da igreja, e a igreja é a igreja de Cristo. Né? São sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então o corpo é a igreja. E nós não devemos carregar o peso da culpa pelas festas ou pelas comemorações, é o que diz o versículo aqui. Se a grande maioria celebra o nascimento de Cristo dia 25, nós celebramos também. Podemos celebrar com alegria, sem problema nenhum. Podemos nos alegrar, receber os nossos parentes, ter as nossas mesas fartas, não tem problema nenhum. Distribuir os nossos presentes, né? Expressar o amor, que o pessoal fala muito do espírito natalino, mas é o amor, o espírito de Jesus que paira e que muitos abrem o coração nessa época para receber. Mas o que nós temos que entender, que não podemos abrir mão, e você, homem, mulher de Deus que segue a Cristo, o que você precisa entender nessa data é que o Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Vou repetir, o Natal é o nascimento de Jesus Cristo. O aniversário é dele, de Jesus. É ele a razão da comemoração. É ele que tem que receber a honra. É ele que tem que receber a glória. É ele que tem que receber o louvor nesse dia. Se alguém tem que receber algum presente, se alguém teria que receber algum presente, seria ele, Jesus. Ele é o aniversariante. Dia 25, nós comemoramos o aniversário, o nascimento de Jesus Cristo. Então, se algum louvor, alguma honra, alguma adoração, alguma entrega, algum sacrifício tem que ser feito para o aniversariante, para ele. E a gente percebe que muitos têm tirado, nesse dia, a atenção de Jesus. Têm voltado a sua atenção para outras e outras coisas. Têm voltado a sua atenção para coisas que não são pertinentes ao dia. Mas nós cristãos, irmãos,
Nós, evangélicos, ou você aí que é simpatizante, você tem que entender que o dia 25 de dezembro, apesar de não ter sido o dia exato que Jesus nasceu, nós comemoramos o aniversário dele. Então a honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele. Ele é o aniversariante. A nossa atenção tem que estar voltada para ele. Então essa é a primeira pergunta. Qual dia? Não é o dia 25, mas no dia 25 nós comemoramos e é no dia 25 que nós exaltamos o nome do Senhor. A segunda pergunta que a gente tem que responder com convicção para que o nascimento de Jesus tenha sentido na minha e na sua vida. Segunda pergunta, como foi esse nascimento? Como foi que Cristo nasceu? E aí eu digo que todos sabem da história, né, da Maria, a Virgem Maria, uma mulher, né, que teve a misericórdia de Deus sobre a vida dela, que foi alcançada pela glória de Deus, através do Espírito Santo, e gerou em seu ventre uma criança. Com certeza não seria uma criança comum, porque se tratava do Filho de Deus gerado no ventre de uma mulher. A história foi levada a uma direção para se cumprir, como nós já dissemos, as profecias, porque nós lemos aqui no texto que uma mulher virgem daria luz ao Filho de Deus, e aí a história nos leva a cumprir essas profecias. E a profecia diz que deveria nascer em Belém essa criança. E aí o que acontece? Parece que há um agir de Deus intervendo na história. E ali se levanta, no momento que Maria está grávida ali, após ela se acertar com José, se levanta um censo, uma contagem, né, que diz que cada um ali naquela época teria que ir à sua cidade natal para se inscrever naquela contagem, naquele censo. E José, ele era descendente da cidade de Belém, ele tinha os avós dele, os pais eram na cidade de Belém, então José teria que ir até Belém, e levou sua esposa Maria grávida. José e Maria caminharam cerca de 145 quilômetros. Você sabe o que é isso? Uma mulher grávida no seu 8º mês, sentada num jumentinho, 145 quilômetros. É a distância de Nazaré, onde eles estavam, para Belém. 145 quilômetros de distância. Uma mulher grávida, sentada num jumentinho, e essa viagem durou por volta, irmãos. Aí a história não diz exatamente, mas entre 20 e 30 dias. Entre 20 e 30 dias, não sabe exatamente quanto tempo durou, mas para uma mulher grávida no seu 8º mês, 20 dias viajando, 145 quilômetros, era uma viagem sofrida para uma mulher grávida. 8 meses, mas tudo aqui cooperava para que a profecia fosse cumprida. E às vezes, irmãos, eu fiquei vendo esse detalhe aqui, eu falei, meu Deus, às vezes Deus tem promessas na minha vida, que às vezes demora um pouco mais, às vezes exige um pouco mais de mim, exige um pouco mais de sacrifício da minha pessoa, ou exige um pouco mais de esforço, e eu já reclamo, e a gente já reclama, e a gente já questiona. Olha aqui essa mulher grávida, que para se cumprir a profecia, ela viajou 145 quilômetros. Então, as profecias de Deus, irmão, às vezes não são fáceis de ser alcançadas. O que Deus estabeleceu para mim, para a sua vida, às vezes exige esforço nosso, exige perseverança nossa, exige às vezes sacrifício meu e seu. A promessa está lá, mas nós temos que alcançar a promessa. Então, Jesus, a Bíblia diz que o próprio Deus, Jesus que é Deus, deixou a sua glória para se tornar carne, para se tornar homem. Lá em João 1, nós vemos lá João 1, de 1 ao 5, diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Então o próprio livro de João diz que no princípio a palavra, o que Deus falava, era o verbo. Quando Deus falava assim, haja luz e houve luz, era o verbo que Deus falava. E fez com que esse verbo, essa verbalização de Deus, esse poder de Deus através da palavra, se tornasse homem, viesse e encarnasse no ser humano. Então o Espírito de Deus
abriu mão da sua glória, o próprio Jesus abriu mão da sua glória, de estar ao lado do Pai, para se fazer ser humano como nós. Ele saiu do mais alto sublime trono. Aleluia. E diz a Bíblia que ele nasceu numa manjedoura, ou seja, um lugar. Eu antigamente, irmãos, quando eu via o presépio, quando falava manjedoura, eu achava que era aquela casinha, né? Aquela casinha que faz no presépio, bonitinho, que tem as pessoas ali bonitinhas, segurando o bebê, aí tem os animais ali, tem os 3 reis, magos ali. Eu achava que a manjedoura era aquela casinha. Mas aí, mais tarde, eu descobri que a manjedoura não era a casinha. A manjedoura era o lugar onde os animais comiam, era uma madeira onde eles colocavam as comidas dos animais, e os burros, e os cavalos, e os bois enfiavam a cara ali na manjedoura, aquela parte de madeira, e comiam ali dentro. Então, para que o bebê Jesus nascesse, foi tirado a comida dos animais da manjedoura, colocou ali umas palhas e colocou a criança ali naquela manjedoura. Eu descobri também que essa casinha de madeira que a gente vê nos presépios, aquilo ali na época, em Belém não existia aquilo. Na época, Belém, os lugares lá eram cavernas. Então, por exemplo, você tinha uma caverna ali que era um lugar onde recebia as pessoas. E no fundo dessa caverna ficavam os animais. Ou em outra caverna separada, não tinha uma casinha de madeira. Eram cavernas. Então, onde os animais comiam, que era a manjedoura, que foi colocada a criança ali, aquele que abriu mão da sua glória. E é interessante que Jesus não escolheu os palácios, não escolheu os melhores lugares. Aqui ele escolheu o lugar mais simples. Cavernas, manjedoura, onde os animais comiam. No mais profundo lugar das cavernas ali, foi ali que o menino Jesus foi recebido. Então, meu irmão, minha irmã, como foi o nascimento? Você já mais ou menos entendeu aqui. Foi um nascimento que cumpriu a profecia. Foi um nascimento que já estava predito, já estava pré-estabelecido. E esse nascimento aconteceu porque a Bíblia diz aqui em João que o verbo que estava com Deus, que era Deus, desde o princípio, ele se fez carne. A terceira pergunta que nós temos que responder, para ter a convicção exata do que o nascimento de Jesus tenha sentido na minha vida e na sua vida. A terceira pergunta que nós temos que responder: por que ele nasceu? Por que Jesus nasceu? E, sem complicar muito, tem algumas respostas que são muito simples. E você precisa entender a simplicidade. Por que Jesus nasceu? Para que eu e você nos tornássemos filhos de Deus. Jesus nasceu para que eu e você nos tornássemos filhos de Deus. O texto que nós lemos diz assim: então o restante de seus irmãos, ou seja, primeiro ele, que era o primogênito, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel, ou seja, voltará a ser filho de Deus. Como que isso funciona? Quando Adão e Eva se separaram de Deus por conta do pecado, a partir daí, todos nós fomos destituídos da glória de Deus, destituídos da presença de Deus. E o plano de Deus, ele vem justamente entregar o seu Filho, esse que era o Verbo, para que eu e você pudéssemos ter oportunidade de ter a nossa vida restabelecida com Deus, a nossa comunhão com Deus restabelecida. Então Deus, em sua infinita misericórdia, meu irmão, minha irmã, nos deu uma chance de redimir as nossas falhas, redimir o nosso afastar de Deus, uma chance de nos tornarmos filhos de Deus por adoção, mas filhos de Deus. Ele abriu uma porta que era possível nós passarmos. E Jesus é a porta. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Jesus é a porta que Deus abriu para que eu e você tivéssemos oportunidade de redimir a nossa vida com Deus. Jesus é a porta. Através de uma posição de fé, de aceitarmos essa alternativa, uma posição de escolha que cabe a mim e a você e a todo ser humano. Pois Cristo nasceu para todos. Cristo veio ao mundo com uma missão: reconciliar os homens com Deus, reconciliar a minha vida com Deus, reconciliar a sua vida com Deus. Essa era a grande missão de Jesus Cristo. Ensinar sobre o Pai, dar direção para mim e para você, para nós alcançarmos a vida eterna com Deus. Esse era o objetivo do nascimento de Jesus no Natal.
Ele é a porta, Ele é a oportunidade, Ele é a alternativa que Deus preparou para mim e para a sua vida. Sem Ele, meu irmão, minha irmã, nós não temos chance. Sem Ele, sem Jesus, o nosso destino já estaria traçado. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos entregou o seu Filho no Natal que Ele nasceu, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Deus, para que eu e você pudéssemos ter justificativa em Deus, através de Jesus. Então, por que Jesus nasceu? Para que eu e você pudéssemos ter uma chance, para que eu e você pudéssemos ser tomados por Deus como filhos de Deus, para que nós, como disse o texto, voltássemos a ser parte do povo de Deus, dos separados de Deus. A quarta pergunta que eu quero que você responda com muita convicção, para ter entendimento, o porquê que o nascimento de Jesus tem sentido na minha vida e na sua. A quarta pergunta é: para quem Ele nasceu? Para quem Jesus nasceu? Quem são esses para qual Jesus abriu mão da sua glória? Quem são esses para qual desde a eternidade Deus já preparou um plano? Quem são esses que o verbo que Deus usava para criar todas as coisas se tornou um ser humano? Para quem? Quem são essas pessoas? João 18, 37 diz assim: então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. E todos os que são da verdade me ouvem. Para quem Jesus nasceu? Para todos que são da verdade. Todos que reconhecem a verdade. Todos que entendem a verdade. Todos que aceitam a verdade. E Jesus, Ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade de Deus. Jesus é a revelação de Deus nas nossas vidas, para as nossas vidas. Então ele disse aqui, quando Pilatos perguntou: você é rei? Ele falou: você diz que eu sou, mas eu vim para testemunhar da verdade. E todos os que são da verdade vão me ouvir. Jesus tinha consciência do propósito para o qual ele veio ao mundo. Ele sabia exatamente qual o propósito. Ele sabia exatamente para quem ele tinha aberto mão da sua glória, o verbo, para se tornar carne, nascer numa manjedoura. Ele tinha convicção e certeza de que para quem ele estava vindo: para todo aquele que ouvisse a verdade, para todo aquele que aceitasse a verdade, para todo aquele que entendesse a verdade. E ele é a verdade. A Bíblia Sagrada é a verdade. Meu irmão, tantas coisas, tantos entendimentos errados, tantas direções fora do contexto de Deus, tantas coisas que nós às vezes fazemos que está fora da verdade, tantas coisas que o ser humano, na sua infinita, no seu entendimento, cria para substituir o que Deus tem como verdade para nós. Eu gostaria que você entendesse isso. O próprio Jesus disse que todos os que são da verdade vão me ouvir. Lucas 2 diz assim: o anjo lhe disse: não temas, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. O anjo dizendo: eu te trago boas notícias, que será para todos. Pois a cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, Cristo nasceu para todos, mas para todos aqueles que entendem a verdade. Então a probabilidade, a possibilidade, a oportunidade está para todos. Mas só os que ouvem a verdade, entendem a verdade, aceitam a verdade, é que recebem esse presente. Então Cristo nasceu para todos, mas todos que são da verdade vão ouvir. E quais são essas boas notícias que o anjo anunciou aqui? Quais são as boas novas? De água para mim, por favor. Quando Jesus nasceu para aqueles que têm interesse. Jesus nasceu para aqueles que buscam saber. Como disse aqui o próprio Jesus, para aqueles que ouvem a verdade. Jesus nasceu para aqueles que abrem o seu coração e a sua mente para um entendimento mais profundo. Um entendimento espiritual, sim, mas mais profundo.
não para aqueles que apenas assistem os filmes de Jesus, não para aqueles que apenas no Natal entregam presentes, mas para aqueles que querem saber da verdade. Jesus veio para os que entenderam a mensagem do Evangelho, para os que entenderam a mensagem das boas novas. Foi para esse que Jesus veio, para os que creram na Bíblia Sagrada. Obrigado. Para os que buscam entendimento nas coisas de Deus. Jesus veio para aqueles que estão procurando e vão ser revelados pelos mistérios de Deus. Para aqueles que buscam a verdade, que vão entender e aceitar os mistérios, que vão entender e aceitar o porquê Cristo veio, vão entender e aceitar porquê Deus preparou esse plano, vão entender e aceitar porquê nós precisamos desse plano, porquê nós precisamos da vida de Jesus. Pessoas que querem entendimento, pessoas que buscam e vão realmente comemorar o nascimento de Cristo da forma correta. No dia 25 de dezembro, seja nesse dia que vai comemorar, as pessoas que têm esse entendimento, meu irmão, minha irmã, vão comemorar da forma correta, com alegria, sabendo das boas notícias, do Evangelho, das boas novas, do que realmente Cristo significa para mim e para a sua vida. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, que são muito inteligentes, sim, são muito inteligentes, pessoas capacitadíssimas, pessoas com QI altíssimos, pessoas com altos estudos, com formação, com mais de uma faculdade, pessoas que têm o dom do conhecimento, ou sei lá se eu posso dizer assim, mas falta a eles ainda o dom do entendimento, de entender o porquê Jesus nasceu para que ele tivesse oportunidade. E pessoas que ainda não conseguiram abrir os olhos, abrir a mente, abrir o entendimento, e não foram revelados ainda da importância do nascimento de Jesus Cristo para as suas vidas. Nem todos vão aceitar. Nem todos vão entender. Romanos 10, a partir do verso 16, diz assim: mas nem todos obedecem ao Evangelho. E aí vem, lá se você vê no Romanos 10, Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem crê, meu irmão, nessa pregação aqui? Quem crê nessa ministração? Quem crê nessa verdade que Jesus veio para que você tivesse comunhão com Deus, para que você pudesse religar a sua vida com Deus? Quem é que crê nisso? Nem todos vão crer. Nem todos vão obedecer o que está na palavra. Lá diz assim: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Nem todos darão ouvidos ao Evangelho. Nem todos vão entender o Evangelho, mesmo assim, nem todos vão aceitar. Lá está escrito: Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Quem ouviu a nossa mensagem? Quem deu crédito à nossa mensagem? Meu irmão, nem todos. Em nome de Jesus, que você seja um dos que dão crédito, que você seja um dos que acreditam, que você seja um daqueles que entendem, que abre o coração para essa revelação, que abre o coração para essa verdade, meu irmão, minha irmã. Porque é uma verdade, dia 25 de dezembro, que nós comemoramos o aniversário daquele que nasceu, para que você pudesse ter vida, e vida em abundância. Louvado seja Deus. Isaías 9, meu irmão, se você ler o texto, é mais uma profecia, mas diz assim, olha só como é que é o texto de Isaías 9, presta atenção, é a Bíblia Sagrada que está dizendo, não estou inventando isso. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E ele chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Meu irmão, você quer uma revelação maior que essa? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre ele, o poder está sobre ele. Deus colocou sobre Jesus, sobre o nome de Jesus, sobre a vida de Jesus, todo o poder, toda a autoridade, para que ele pudesse interceder por mim, interceder por você. É isso que significa, meu irmão, dia 25 de dezembro, o Natal, o nascimento daquele que nos veio trazer vida, o nascimento daquele que nos veio trazer uma oportunidade. Essa é a boa nova, essa é a boa notícia. Quando o anjo disse assim, te trago boas novas, ele está dizendo, olha, está chegando aí, chegou aí. Aquele que vai trazer para você uma porta, uma alternativa. João Batista disse, quando viu Jesus, que foi batizar, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então, meu irmão, minha irmã, não desvalorize o aniversário daquele que nasceu para que você também nascesse. Não comemore o dia 25 de dezembro simplesmente dando presentes, simplesmente como uma festa qualquer. É um evento muito importante para a humanidade. Eu posso dizer para você, meu irmão, minha irmã, com autoridade aqui, é o evento mais importante da humanidade. É o evento mais importante da sua vida, é o evento mais importante da minha vida. Porque se Jesus não tivesse abrido mão da sua glória e se tornado o verbo de Deus, não tivesse se tornado carne, eu não teria oportunidade de ter vida eterna. Então ele veio, ele nasceu, Jesus nasceu, Cristo nasceu, para nos aproximar de Deus. Aleluia. Para que a gente possa ter novamente comunhão com Deus, direção de Deus, ouvir a Deus, entender os princípios e os conselhos de Deus. Foi para isso que ele nasceu, para nos aproximar de Deus. Ele veio, e ele mesmo disse, ele veio para as suas ovelhas perdidas. Nós estávamos perdidos, eu estava perdido, você estava perdido, a humanidade estava perdida, ou tem muitos que ainda estão. Mas ele veio justamente para nos dar direção, ele é a luz. Ele é aquele que nos dá o caminho, ele é aquele que nos dá a direção. Então ele veio para as ovelhas perdidas, para aqueles que não eram mais filhos de Deus, que agora se tornaram apenas criaturas de Deus, para se tornarem novamente filhos de Deus, por adoção. Ele foi o primogênito, ele foi o primeiro. E ele abre a porta para que nós possamos, da mesma maneira que ele passou, da mesma maneira que ele foi reconhecido por Deus, nós também possamos ser. Então ele veio para mim e para você, que somos as ovelhas perdidas. Veio para aqueles que creram nele. E ele diz, aquele que crê em mim e for batizado será salvo. Aquele que realmente entender esse mistério, aquele que realmente entender esse presente que Deus nos deu, aquele que colocar no seu coração, na sua mente, a intenção correta de buscar a verdade. Porque muitas pessoas ouvem muitas coisas de muitas pessoas. Muitos ficam apenas no que estão falando. Mas, meu irmão, eu estou desafiando a você, busque a verdade na palavra, busque a verdade na Bíblia. Você que ainda não é cristão, você que ainda tem dúvidas, busque a verdade, leia. Creia no Evangelho, creia nas boas novas, creia nas boas notícias. Não fique só atrás da história, não fique só nos bastidores da história. Busque se aprofundar e entender realmente por que Jesus veio. Jesus veio para os que creem nele, para aqueles que entregam a sua vida para ele, para aqueles que confessam com a sua boca que ele é o seu Salvador. Veio para aqueles que confessam, que entendem, que vão buscar, que vão entender os mistérios. Veio para aquele que Deus lhes deu, que Deus deu para ele. Deus deu para Jesus aqueles que ele deveria cuidar. E sabe quem são esses? Todos aqueles que crerem nele. Então Deus deu para ele todos esses. E ele disse que nenhum que acreditar nele vai se perder. Meu irmão, que você seja um desses. Ele veio para aqueles que ouvem e obedecem a sua palavra. Porque ele diz que aqueles que ouvem a minha palavra, obedecem a minha palavra, esses me amam. É para esses que eu vim. Para esses que buscam a palavra de Deus, buscam nos ensinamentos de Deus a direção. Então aqueles que buscam a palavra, que obedecem a palavra, esses são os que Deus deu para Jesus. É para esses que ele veio. Ele veio para dar uma oportunidade para mim e para você que somos pecadores. Uma oportunidade única, meu irmão, porque não existe nada que eu possa fazer para justificar ou para acertar os meus pecados, mas a morte de Jesus, a vinda de Jesus, ele me dá essa oportunidade porque ele levou sobre si os meus pecados e os seus também. Ele veio para nos tornar filhos de Deus. Essa é a missão, para que nós todos pudéssemos ser reconciliados com Deus. Ele veio para nos dar vida, e a Bíblia diz, vida com abundância. Não é uma vida comum, não é uma vida qualquer, é uma vida em abundância, uma vida em plenitude com Deus, uma vida cheia da graça de Deus, uma vida cheia dos milagres de Deus. Não só uma vida eterna, mas uma vida aqui nessa terra, uma vida em que você possa caminhar e entender, compreender as coisas que acontecem com você e enfrentar de uma forma diferente, ou seja, ter uma vida abundante em Deus. É para isso que ele veio. Jesus nasceu para que eu e você pudéssemos renascer como novas criaturas.
como homens e mulheres que estão caminhando para a vida eterna, homens e mulheres que estão caminhando para encontrar com o seu Criador. Então não se engane, meu irmão ou minha irmã. O Natal tem um simbolismo, sim, mas um simbolismo verdadeiro. O Natal tem um significado, sim, mas um significado profundo. Não é só uma festa em que nós nos reunimos com os familiares e entregamos nossos presentes. Não é só uma festa em que nós abraçamos o espírito natalino. Não, meu irmão, minha irmã. O Natal se comemora o nascimento daquele que veio para que a minha e a sua vida sejam diferentes. Para que a minha e a sua vida tenham sentido. Para que a minha e a sua vida se tornem verdadeiros filhos de Deus. Amém? Então, me perdoe dessa palavra ser falada depois do Natal, mas foi uma oportunidade que eu tive e eu não podia deixar passar. Então, entenda isso. 4 perguntas simples, que você, respondendo com convicção, você vai entender o porquê Jesus nasceu por você. Eu quero orar. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Muito obrigado pela sua entrega, que foi estabelecida desde o princípio, desde a eternidade. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui como teus servos, teus filhos, para anunciar essas boas novas, essa boa notícia, àqueles que não sabem. Então, o que eu te peço, Senhor, é que o Senhor nos capacite, nos dê autoridade, nos dê coragem para pregar esse evangelho, pregar essa verdade, falar, meu Pai, àqueles que não entendem, que não compreendem, porque a Bíblia diz, como é que eles vão entender se não há quem pregue? Então, Senhor, eis-me aqui, manda-me a mim, eis aí o meu irmão, a minha irmã, manda eles, Senhor, que eles possam anunciar essas boas novas, essa boa notícia de que nós estávamos afastados de Deus, mas Jesus veio para nós sermos restabelecidos, para nós termos nossos pecados perdoados. Então, Senhor, nos capacita para podermos anunciar essas boas novas. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós fomos revelados. Nós te agradecemos porque alguns nós já entendemos. Nós agradecemos porque, apesar de alguns tropeços e algumas falhas diante do Senhor, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, tem nos guardado, tem nos ensinado. Então, ó Deus, que o teu Espírito continue segurando em nossas mãos. Não nos deixa tropeçar, não nos deixa pecar contra ti, Senhor. E que nós possamos, como diz a tua palavra, guardar a nossa coroa, até que no grande dia nós possamos trocá-la, Senhor, pela presença do Senhor na glória. Nós te louvamos, ó Deus, te bendizemos e agradecemos por essa oportunidade. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, está aí a ministração dessa palavra. Muito obrigado por você ter guardado esse momento para conosco aqui. Terça-feira nós vamos ter momento com o pastor. Eu estou dando lá continuidade à nossa série Igreja Irresistível. Terça-feira nós vamos ter mais um pedacinho. Eu espero que você esteja lá conosco. Terça-feira você pode compartilhar, perguntar, questionar, vai ser uma bênção. Na quinta-feira nós não teremos o culto, porque a quinta-feira aqui precede o ano novo. Então nós entendemos que é um dia, como o culto é à noite, então nós temos que receber nossos familiares. A gente entendeu por bem liberar para os irmãos no dia 31, como nós fizemos no Natal também. Mas no dia 3, que é o primeiro domingo de janeiro, que é o domingo da ceia, nós ainda não temos, irmãos, presta atenção, ainda não temos convicção, certeza de que nós não faremos o culto na nossa igreja. Nós estamos aguardando aí e vamos estar trabalhando esses dias para descobrir se nós vamos poder estar na igreja ou não. Mas nós vamos estar avisando a você, nós vamos estar te comunicando. Se a gente estiver lá na igreja, eu vou fazer questão de estar com você lá. Mas também, se a gente não puder ir na igreja, eu estarei aqui fazendo o culto online. Então, de qualquer forma, nós vamos estar juntos para a glória de Deus. Amém? Levante suas mãos aos céus. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam contigo, meu irmão, minha irmã, não só hoje, mas para todos sempre. Toda a igreja diga amém. Vão em paz e que Deus os abençoe.